Bom dia a todas e todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro síncrono do Cálculo 1 pelo Projeto Newton. Aí, adoro ver esse chat bombando. Bora, galera, bom dia, separando aquele cafezinho, aquele chazinho, a água. Bora que hoje vai ser um amarradão, hoje vai ser um compiladão do que foi esse último ciclo de atividades e a gente já vai dar um start no próximo, né? E aí eu tenho alguns avisos para vocês. Recordando, a gente não vai se encontrar na segunda, a gente vai se encontrar na quarta. Sim, farei isso neste exato momento, Bianca. Então, a gente não vai se encontrar na segunda, vai se encontrar na quarta. Porém, todavia, entretanto, contudo, vocês já podem ter visto que as notas dos professores do próximo ciclo de atividade já está disponível. O estudo dirigido já vai ficar disponível a partir de segunda-feira, né, porque esse fecha no domingo, aí o próximo abre na segunda-feira. E aí, na quarta-feira, quando a gente se encontrar, a gente já vai começar com técnicas de integração. Então, daí depois já vai ser continha, 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 continha. Então, hoje a gente vai amarrar toda a parte teórica que está por trás, né, de técnica de integração. Já vou introduzir o conceito de integral indefinida. Lembrando que integral imprópria é outra coisa. A gente já vai introduzir o contexto de integral indefinida. E aí, agora é só a técnica de integração, tá bom? Vocês têm alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa que trouxe durante a semana que queira que eu fale mais especificamente hoje? Porque eu separei para a gente fazer um compilado, né? Eu vou começar falando falar a definição de integral de Riemann. Aí a gente vai para o teorema fundamental do cálculo. Para isso, a gente comenta um pouquinho de primitivas, e aí eu vou recordar algumas que são imediatas. Dali, eu vou para a aplicação do teorema fundamental do cálculo, que é área, né? A área compreendida entre curvas, e aí a gente não vai pensar nem só abaixo do gráfico, acima do eixo. A gente já vai para a área entre curvas, que generaliza tudão. E aí, a gente vai para o teorema fundamental do cálculo, parte 2. Eu vou demonstrá-lo, não demora muito, ele é simples, vocês vão ver. E aí, a gente já começa fazendo exercício. Tá bom? Tá de boa esse ritmo? Mas, entretanto, contudo, entendam que o interesse maior é de vocês participarem, tá? Então, se eu estiver muito acelerada, puxa a professora. Se eu estiver falando coisas que vocês não estão acompanhando, puxa a professora, tá? Não a intenção é que eu consiga antecipar um pouquinho o conteúdo para vocês, mas se não for possível, não tem problema, tá bom? A intenção é deixar tudo amarradinho, tudo uniforme, e clarinho o que foi esse ciclo de atividades. Tá bem? Então, tá bem? Então, estamos bem? Tem algum aviso especial? Acho que não, né? Acho que não estamos tendo nenhum aviso especial, não. Então, tá joia. Podemos começar? Vocês estão comigo? Estou aceleradinha. Tomei muito café, eu acho. Estamos comigo? Podemos começar? Converse comigo, por favor. Sim, simbora. Então, simbora, meu povo. Antes de vir para o computador, vamos para o quadro. Então, vamos para o quadro. O que nós vimos nesse ciclo de atividades? A gente viu a definição de integral de Riemann. Como é que se define integral de Riemann? Bom, eu tenho que ter uma função contínua em um intervalo fechado, e aí funções contínuas em intervalos fechados são integráveis, tá? F é integrável.
Ok. Então, e como é que a gente faz? Parte de uma partição ficou ruim, hein? Mas a gente tem lá o gráficozinho da função. Aí a gente pega uma partição do intervalo AB em N subintervalos de comprimento constante, né, de mesmo comprimento, ΔX igual a B menos A sobre N. Tá? Partindo dessa partição, sim, eu fui redundante, horroroso, mas tudo bem. Vou pegar aqui como sendo o AB. Pegar uma partição aqui meio simulada, marromeno. Aí, o que acontece? A gente falou o que é a soma de rima. O que é a soma de rima? É a área dos retangulinhos formados pelas partições quando sobe até a função. Então, se eu pegar o lado... Essa função aqui ficou péssima, né? Tem que ter menos inclinação. Aí, aqui vai ser o A. Aqui vai ser o A. Aqui vai ser o B. Aí, essa minha partição aqui vai ser só em 3 subintervalos, tudo certo. Aí, eu vou subir com os retangulinhos determinados por cada pontozinho da minha partição. Vou subir. Vou subir, vou subir. Aí, se eu quiser o retângulo referente ao ponto que toca na função esquerdo, por exemplo, vou pegar o ponto que toca na função esse do lado esquerdo. Eu vou ter os retângulozinhos abaixo da curva. Consequentemente, a área desses retângulos vai ser aproximado como menor do que a área determinada pela curva. Né? E aí, se a gente pegar do lado esquerdo, isso a gente chama, né? I de 1 até N, de F de X e estrela, ΔX. Esse camarada daqui a gente chama de soma de rima, que é exatamente a área abaixo da curva, determinado pelos retangulinhos. Soma de rima. E aí a gente pode dar nome à esquerda. Se esse pontozinho que toca o gráfico está à esquerda. À direita, se os quadradinhos excedessem a curva, né? Ou seja, se os retangulinhos fossem esses aqui. Esse aqui seria a área de rima à esquerda, à direita, perdão. Lá, à direita. E também dá para ser ao meio. Que o ponto que tocaria no gráfico seria esse aqui no meio. Vou fazer até de amarelinho. Tá bom? Então, a soma de rima tem essas particularidades, a depender de onde você pega essa imagem do ponto lá da partição. Beleza. Então, se eu tenho a soma de rima, aí a gente define, então, define a integral definida. Nossa, hoje a professora está redundante de um jeito que virgem santa. A gente define essa integral de rima como sendo o limite de n tendendo a infinito, ou seja, quanto mais pontos eu tiver nessa partição,
Quanto mais pontos eu tiver nessa partição, ou quanto menor for o intervalinho entre cada um desses pontos, lá da soma de rima, isso vai dar exatamente o que a gente procura, que é a área abaixo da curva. Isso aqui eu estou pegando uma curva acima do eixo X, tá? Toda positiva acima do eixo X, para facilitar a nossa vida. Porém, entretanto, contudo, propriedades dessa integral vão nos falar depois, né, como aplicação do teorema fundamental do cálculo, a gente vai conseguir generalizar isso, ou seja, a função vai poder ter parte positiva, parte negativa, e isso vai dar interferência nessa integral. Tá bom? Então, essa daqui é a definição formal de integral de rima. Massa. Então, esse aqui a gente já checou. Teorema fundamental do cálculo, na sua primeira versão, ele nos diz o seguinte, olha, vou até fazer de cá, que é bom que eu deixe ele aqui. Vou fazer TFC só para facilitar a nossa vida. TFC... Parte 1. Marromeno. O que diz o teorema fundamental do cálculo, parte 1? Bom, ele vai dar uma estratégia para a integração, né, para resolver essa integral definida, essa integral de rima. Partindo do pressuposto que eu tenho uma função contínua no intervalo fechado, ou seja, integrável, né? Contínua. E aí, partindo também que a f grande seja uma primitiva, de f pequeno, uma não, é primitiva, tá? A gente já pode colocar que é, que a gente já garantiu que se tem uma família, e aí elas se diferem a menos de uma constante, né? Então, f é primitiva de f pequeno, seja isso, então é sejam, né? Estou definindo dois. Sejam esse e esse, então... a integral de rima de a até b dessa função que é contínua nesse intervalo é exatamente avalizar essa função primitiva nos extremos dos intervalos. Tá? Bom, propriedades que a gente... E o que é que a gente tem? A gente extrai muitas informações, né, desse resultado. Uma delas é... Bom, a interpretação geométrica que se tem disso é que quando a gente integra essa função nesse intervalo definido, a interpretação geométrica que você tem a área delimitada entre a curva e o eixo, né? Essa é a interpretação geométrica que a gente tem. Mas tem outras coisas que são muito importantes desse teorema, né? Primeiro, porque ele conecta lembrando, né? Uma vez que primitiva de uma função, se a f grande é uma primitiva da f pequena, então a derivada dela, em um intervalo AB aberto, né? Então a derivada dela é a função pequena, eu consigo entender o que sobre isso? Bom, eu consigo entender que o teorema fundamental do cálculo, em sua primeira versão, ele conecta funções integráveis com a derivada de alguma função. Então, eu tenho uma conexão entre derivação e integração que não é natural. A princípio, não é natural. E aí, a gente vai perceber que... Bom, então essa conexão ela é fundamental, né, para o nosso curso. Essa conexão ela se dá via cálculo infinitesimal.
A demonstração desse resultado é muito ela parte da definição da soma de rima, da integral de rima, que a gente acabou de recordar ali. E aí a gente usa manipulações algébricas, onde nessa diferença, né, que é f de b menos f de a, que na verdade vai ser o f de xn menos o f de x0, que é lá da partição. A gente faz manipulações algébricas, usa o teorema do valor médio e conclui o que a gente queria concluir. Teorema do valor médio para f grande, tá? Mas então, se a gente introduz a necessidade dessa família de funções, né, que são as funções primitivas, se a gente introduz essa necessidade dessa família de funções, vamos recordar algumas propriedades delas, né, e algumas que são mais imediatas. Então, vem cá. Algumas que são mais imediatas. Oxe, o que eu fiz com o negócio? Tá aqui na parte 1. Ctrl L. Bom, pode recordar isso. Então, algumas propriedades de funções integrais, né? De integrais definidas. É muito importante que o integrando de baixo seja menor que o integrando de cima. Se não for, eu tenho que pôr esse menuzinho para ajustar. A segunda propriedade diz que se o integrando de baixo for igual ao integrando de cima, não tem nada que fazer. A outra propriedade diz que a integral definida de uma constante é ela vezes o comprimento do intervalo. Isso aqui sai direitinho do teorema fundamental do cálculo. A integral da soma é a soma das integrais. A integral de uma constante vezes uma função, a constante não influi nem contribui. Tá? Quando eu pego a integral em um intervalo, como é que é a integral ao longo de todo o intervalo, mas se eu sei até um ponto Czinho lá no meio? Então, fica a integral de A até SC, mais a integral de C até B. Essa propriedade aqui ela vai ser muito importante quando a gente falar de área entre curvas. Tá? Se uma função ela é toda maior ou igual que zero, então a sua integral também vai ser maior ou igual que zero. Se uma função é maior ou igual que outra, então sua integral também terá em valores maior ou igual que o outro. Se uma função ela é limitada, mesmo estando em um intervalo fechado, a sua integral também será limitada e será nesse comportamentinho. Tá bom? Ok. Propriedades, então, de primitivas. Primitivas nada mais que é o que a gente chama também de antiderivada, é uma função f grande, tal que a sua derivada dá a função f pequena. Né? Então, eu digo que a f grande é uma primitiva, né? A princípio é uma primitiva da f pequeno no intervalo i, né? Por isso que quando a gente fala no teorema fundamental do cálculo, a gente fala no intervalo aberto, AB. Se a derivada dela para todo camarada lá dentro der exatamente a função pequenininha. Sem exemplos, aqui a gente conclui que se a gente acha uma primitiva, então a gente tem uma família de primitivas, por causa dessa constante arbitrária, tá? E aí, todas elas, se eu tenho uma e tenho outra, como eu consigo escrever uma como sendo combinação da outra, se eu acho uma, eu achei todo mundo, tá bom? Então, se você acha uma, você achou todo mundo. Então, pode ser, e aí isso é até legal comentar agora, pode ser que vocês encontrem certas primitivas que o outro colega não encontrou. Pode ser que isso aconteça. Bem, pode acontecer.
Porém, entretanto, contudo, se você fizer manipulações algébricas de uma primitiva com a outra, uma é dedutível da outra, porque uma é combinação da outra, tá bom? Por causa desse resultado aqui, por causa desse teorema. Tá massa? Beleza. E proposição, né? Se eu tenho uma primitiva, as combinações também são, beleza. Primitivas imediatas. Tem alguém me gritando aqui. Professora, por favor, como seria a primitiva dessa função? Gilda, segura comigo. Eita, pera, que essa daí não é imediata. Se você chamar... essa daí não é imediata. Não é imediata. Eu acho que isso aí seria uma substituição trigonométrica. É no fim do nosso curso. Não é arcotangente. Arcotangente seria 1 sobre x² mais 1. Tem um x² aí multiplicando. Isso aí vai ser substituição trigonométrica, mas não é imediata, viu? Professora, se eu integrar f duas linhas, vou ter f'. Se integrar novamente, tenho f pequeno. Se integrar de novo, vai ser o quê? Acabou os risquinhos para cima, ficaria outro f. Vai dar... Bom, se quando você integra a função f duas linhas vai dar f, mais uma constante. Se você integra f', vai dar f mais uma constante. Vai depender dessa f, né? Essa f vai ser o quê? Vai ser um polinômio? Vai ser uma constante? Vai ser o quê? Entendeu? Depende da cara dessas derivadas, entendeu? Depende. Porque, por exemplo, se a f duas linhas depender da exponencial, você vai integrar para todo sempre. Se a f duas linhas depende da exponencial, a f' depende da exponencial, a f vai para toda a vida. Depende da cara delas, tá? Milton, o que o Milton está gritando aqui para nós? F elevado a 1 linha. Cássio. Isso. Acho que eu te respondi, né? Então é isso. Não dá para generalizar assim, tá? Não quer dizer, então, que se caiu na f', o que vai ser a integral da f? Eu não sei. Eu preciso da cara dessas funções derivadas para falar sobre, tá? É claro que se, por exemplo, vamos lá. Se a f, como o grau do polinômio vai aumentando, né? Certo? O grau do polinômio vai aumentando. Então, se você começou com, se a integral da f duas linhas é uma reta, se a f duas linhas é uma reta, a integral da reta vai ser uma parábola. E aí, a integral da parábola vai ser uma cúbica. Então, eu não sei te generalizar isso, entendeu? Tá bom? Porque lembra que aqui a gente vai aumentando o grau. Quando a gente deriva, a gente diminui o grau. Né? Dá o tombo e subtrai 1. Aqui a gente aumenta o grau. Tá bom? Então, tá bom. Então, agora voltemos para cá. Algumas primitivas imediatas, se vocês quiserem tirar um print aqui, algumas delas a gente já conversou a respeito, né? Então, a primitiva para constante é a constante vezes x. Uma primitiva para um polinômio, se aumenta o grau e divide por esse novo expoente, desde que ele seja diferente de menos 1, porque menos 1 vai ser o logaritmo neperiano, módulo em módulo. A da exponencial, nada a dizer, que a derivada dela é ela mesma, para todo sempre, amém. Mas observem que essa exponencial, por exemplo, ela é só do jeitinho e elevado a x, ou seja, não é uma composta, né? Se tivesse e elevado a 2x, já era outra primitiva, tá? Que eu já estou introduzindo coisas que são da semana que vem. Então, e elevado a x é ela mesma, mas a integral de e elevado a 2x já vai ser outra coisa. Massa? De trigonométrica. Se a derivada do seno é o cosseno, então uma primitiva para o cosseno é o seno. Se a derivada do cosseno é menos seno, então primitiva do seno é menos cosseno. Certo? Outras primitivas imediatas. Bom,
A da secante ao quadrado é a tangente, porque a derivada da tangente é a secante ao quadrado. Neste momento, meus queridos do meu coração, por favorzinho, fiquemos atentos. Agora sim, vocês têm que estar muito afiado com derivada de trigonométrica. Mas muito afiado, mas assim, fechando o olho e lembrando, tá? Porque a gente vai usar muito. Inclusive, algumas substituições muito importantes, você resolve fazendo substituição trigonométrica. Esse vai ser o calinho no pé de vocês desse período. Então, coloca a tabelinha para lembrar, sabe? Coloca no telhado, no teto, quer dizer, na parede. Onde estiver escrevendo, faz uma tabelinha para toda vez que você abrir o olho, você lembrar daqui. Isso daqui vai ser muito importante. Essa parte aqui é muito importante para vocês. Por favorzinho, tá? Professor, nas notas, a primitiva imediata de cosseno é seno. Tem duas constantes... Ih, coloquei duas constantes, desculpa, não, é uma só. Inclusive, quando a gente vai... Foi um erro tipográfico, tá bom? Inclusive, quando... Por exemplo, se você tem duas integrais aqui, eu já vou falar delas. Se eu tenho essa integral aqui... Duas integrais simplesinhas, né? Quando eu for colocar, por exemplo, eu vou ter a integral da soma, né? A integral dessa soma aqui. Ah, eu não quero fazer essa soma aqui, eu vou separar em duas. Você pode separar em duas. Integral da soma é a soma das integrais, beleza. Aí, você integrou essa e você integrou essa. Aqui vai aparecer uma constante... E aqui também vai aparecer uma constante. Mas você não precisa ficar colocando essas constantes todas, não. Você vai jogar, você não precisa aparecer essa aqui, nem aparecer essa daqui. Você pode colocar lá no bolo final, você bota todas elas junto. Tá? Não fica carregando essa constante arbitrária de integração, não. Bota ela só no fim. Tá bom? Então, isso aí foi bem um errinho tipográfico. Pronto. Então, voltemos. Então, gente do meu coração, nessa situação aqui, printa essa telinha, tá? Printa essa telinha, não sei como é que vocês vão fazer. Vocês preferem colocar como num símbolozinho de integral, que a gente já sabe, né? Agora a gente já sabe disso. Então, se vocês quiserem colocar como símbolozinho de integral, ou seja, o que é a integral de secante ao quadrado? Tangente mais uma constante arbitrária de integração. O que é a integral da cossecante ao quadrado? Menos cotangente mais a constante arbitrária de integração. O que é a integral da secante vezes a tangente? Secante, tá? Faz isso. Por quê? Porque vocês vão precisar muito. Então, quando vocês virem, por exemplo, essa integral aqui, ó, a integral de menos 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Isso aqui é arco cosseno. Tá? Vocês viram a integral de 1 raiz de 1 menos x ao quadrado. O que é a integral disso? É arco seno. Massa. Massa? Estão comigo? E aqui está a famigerada que vocês estavam comentando, né? 1 sobre 1 mais x ao quadrado é arco tangente. Mas como, aqui, acho que foi o Gildas que colocou, como o Gildas pediu uma que multiplica com x ao quadrado, aí a gente vai ter que pensar um pouquinho mais. Não vai sair de gracinha assim não, tá? Essa daí a gente tem que pensar um pouquinho mais. Tá beleza? Então, tá beleza. Tá? Então, por favor, guarda para a vida. Deixar aí um pouquinho para vocês poderem printar, se vocês quiserem. Tem muitos livros neste momento, vem cá comigo, tem muitos livros neste momento que podem ajudar muito a vocês. Vamos lá. O livro de cálculo A, eu vou falar agora da aplicação, né, que é a área entre curvas, que a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo com isso. O livro de cálculo A, que é da professora Diva e da Miriam, se não me engano, tem uma delas que é Figueiredo, que está disponível, então eu posso falar isso abertamente, está tudo certo, está aí na internet, já é do povo.
Ele tem muito essa parte de integral, principalmente área entre curvas, mas tem muito exemplo resolvido. E o legal delas é que elas escrevem matematicamente, sabe? Não fica um negócio escarrado, assim, conta uma historinha, de onde vem, para onde vai. Eu recomendo, assim, de olhos fechados. E tem muito exemplo. Muito exemplo. E muito exercício. E tem gabarito no fim do livro. Olha só coisa boa. Poderia afirmar que a integral definida vai ser sempre a área abaixo do gráfico e a área integral indefinida. Liam, meu amor, é isso mesmo. Sim, vai ser a área abaixo do gráfico, mas acima do eixo x. A depender dessa função onde ela está, né? Porque o sinal de menos... Porque pode ser que você tenha uma integral definida e aparece um sinal de menos. Esse menos quer dizer que o gráfico da função está abaixo do eixo x, tá? Tá bom? Qual é o nome da professora? Vamos lá. Os livros. Aí tem um outro livro que, como vocês são muito mais, né? Vocês são das engenharias, ou que não é das engenharias, mas precisa de uma parada mais aplicada do cálculo, né? Então, eu tenho duas recomendações. O livro de Cálculo A, que é o livro das professoras, acho que são Diva e Miriam. Podia ter separado aí para mostrar para vocês, né? My mistake. Esse livro aqui são de duas matemáticas. Se não me engano, a professora Diva ainda está viva. É um livro que tem muito exemplo resolvido, mas muito. E exercício, assim. Muito importante. E o outro livro, que tem uma pegada mais de geometria analítica. O que é a geometria analítica? É o estudo no plano, né? Um estudo espacial, mas nos reais, de curvas e de sólidos. Tá? Isso é geometria analítica. Então, tem uma pegada mais de geometria analítica, que que chama um curso de cálculo. Acho que volume 1, acho que é isso, acho que não é um curso de cálculo 1, acho que é um curso de cálculo, volume 1. Esse autor chama assim, ó, Leitold. Mas isso aqui é em português, tá? A versão dele é em português. Leitold. Esse senhor livro é muito aplicação, mas muito, de verdade, muito. Inclusive, exercícios da prova de vocês, de taxa de relacionada, de otimização. Grande inspiração minha foi esse livro. Grande inspiração. Tá? Então, esse livro aqui vai mais para a parte da aplicação. Esse aqui faz os dois, mas ele é muito bem escritinho, assim. É claro que eu poderia falar aqui do Guidorize, que é maravilhoso, que eu adoro de paixão, mas eu acho que não é essa a pegada do nosso curso, sacou? Acho que não é por esse lado aí. Poderia ser, mas não é, tá bom? Esses dois, assim, principalmente nessa parte de integração, os dois, esse aqui eu acho que vocês podem se divertir mais, de maneira mais rápida. É bem legal. Tá, dito isso, então a gente já comentou sobre as primitivas, vamos comentar sobre a interpretação geométrica do teorema fundamental do cálculo. E aí eu já vou pular para a área entre curvas, que é a parte que gerou um pouquinho mais de polêmica na quarta, né? E que é extremamente saudável a polêmica gerada, e aí eu já respondo o colega que tinha comentado sobre ser um módulo, né? Bom, primeiro eu vou falar o que é a área entre curvas, porque a área entre curvas, ela já mata a possibilidade, você já resolve o fato da sua função não ser toda positiva, tá? Porque quando a gente fala aqui no teorema fundamental, quando a gente fala de integral definida, a gente sempre toma a função toda positiva, tá? Toda acima do eixo. Mas pode ser que a função assuma valores negativos, ou seja, vai passar ali embaixo do eixo OX, né? Cadê o menino? O menino está aqui.
Vamos pegar esse gráfico aqui, ó. E aí eu te dou, esse aqui é o ponto 1, esse aqui é o ponto 4, esse aqui é o ponto 5. O exercício, ele vai te pedir a área total. A área total delimitada por essa curva F no intervalo de 1 até 5. A área total é isso e isso. Concordam comigo? A área total delimitada pelo gráfico no intervalo de 1 até 5 é isso aí. Certo? E aí, como é que a gente calcularia essa área? Bom, e aí vem a definição de área entre curvas, né? A definição de área entre curvas é, se a minha função f está acima da minha função g no intervalinho AB, então a área delimitada por essa região, ou seja, pelas duas curvas, a área delimitada por essa região é exatamente igual à integral de A até B da função que está acima menos a função que está abaixo. Professora, eu vi lá num exemplo do Stewart, e foi o único livro que eu achei falando sobre a integral do módulo, tá bom? Foi o único lugar que eu achei. Não achei no Guidorize, não achei no Leitold, não achei no Cálculo A, não achei num livro de um professor da Unicamp, não achei. Não achei. Eu só achei lá no meio de um exemplo. E aí ele fala o quê? Ele fala que a área total é o módulo da diferença entre as funções, nesse intervalo. Por quê? Porque o módulo da diferença é o quê? Vai dar exatamente f menos g se a f está acima da g. Certo? E vai dar g menos f, vai sair com um sinal invertido, vai dar g menos f se a g estiver acima da f. Então, o que é que acontece? Esse negócio é equivalente a esse negócio. A diferença é que aqui você vai ter que fazer análise para saber quem está acima e quem está abaixo. E onde fulano está acima e fulano está abaixo. Que é exatamente o que a gente faz aqui, né? A gente faz isso para calcular essa integral. Lembra do métodozinho que eu dei para vocês? Tem alguma coisa aqui que vocês estão falando? Arrasou, está divando por aí. É muito bom esse livro, tinha uma questão na prova, muito parecida. Guidorize também é muito formal, também. Então, tá, vocês estão só conversando, tá bom. Então, o que eu quero falar para vocês? Quem comentou sobre a integral no módulo, não está errado. Não está errado. Para você efetivar, é que assim, formalmente, você pode definir assim como sendo a área total. Tudo bem. Formalmente, você pode definir a área total como sendo assim. Tudo bem. Mas, na prática, você ainda precisa entender quem está acima e quem está abaixo. Para sair desse módulo, você tem que entender quem está acima e quem está abaixo. Porque em algumas situações, por exemplo, você vai ter uma função quadrática. Tá bom, resolver módulo de uma função quadrática, massa, sossegado. E se for uma função um pouquinho mais complexa? Tá? Não é efetivo, não é prático isso. Prático é picota, onde é que elas se interceptam, quem está acima, quem está abaixo naquele intervalo, soma as áreas e a soma das áreas todas vai dar a área total. Tá bom? Pode pagar aqui? Vocês entenderam esse negocinho? Entenderam? Isso. Mais trabalhoso, então, melhor fazer assim, porque, ok, essa análise aqui, quando você faz essa análise, né, você tá, enfim, acho que é mais fácil, a gente pega um pontinho, aí vê o valor da função naquele ponto, né, eu acho que é mais eficiente. Vamos fazer o algoritmo aqui.
Lembrando, então, que a área total, caso aqui picote, né? A área total vai usar exatamente aquele resultado que a gente viu, né? A área de A até C, de F de X. Aquele resultado que é a área total, a área em todo o intervalo, vai ser a soma de cada uma das áreas. Professora, x ao quadrado sobre 2 menos 2, inferior ou igual a y, e y superior ou igual... Oi? Não sei se eu estou te entendendo, de R. Ah, tá. Quando a sua integral... Olha, seu malandro, não vou falar de lista não. Lista você vai lá para os monitores, mas eu posso te contar um negócio. Se uma integral definida der um valor negativo, o que significa esse valor negativo? Se um valor de uma integral definida dá um valor negativo, esse menos está te contando que a maior parte da área total está abaixo do eixo x. Ou que aquela área está abaixo do eixo AX. Sacou? Ou que a maior parte, no sentido de área total, ou que aquela... então, esse menos, ele te conta no sentido de gráfico. A área é sempre positivo. A área é sempre positiva. É um número maior ou igual que zero. Maior que zero. Sempre. Mas como... Porque quando a gente diz que isso daqui é a interpretação geométrica da integral definida, é a área, é porque a interpretação geométrica é o que te conta, não é que é. Sacou? Isso aqui é uma soma de rima. Não é o limite de uma soma de rima. É o que isso aqui é. A interpretação geométrica, que é outra coisa, que é da área delimitada pela curva. Então, esse menos que aparece numa integral definida está te contando que a área que essa curva aqui, que a área delimitada por essa curva, lá no plano cartesiano, tem mais camarada abaixo do eixo x. Sacou? Sei lá, achei que fosse porque tivesse feito a curva de baixo menos a de cima. Eu sei que é essa questão, professora. O que significa, então, se for zero? O que significa se isso aqui for zero? Quais são as possibilidades de uma integral definida dar zero? Quais são as possibilidades de uma integral... Pensa. Quais são as possibilidades dessa integral definida dar zero? Pensa. Inclusive, eu vou fazer um exemplo agora que vocês poderiam cair nesse erro, tá? Mas pensa, de verdade, pensa. Vocês vêm com uma pergunta, eu venho com várias outras junto. Tá bom, qual que é o algoritmozinho, então, para a gente fazer esse cálculo? O algoritmo era... Primeiro, faz de conta que eu não sei quem está acima, quem está abaixo, né? Primeiro, tem que achar os pontos de toque entre duas curvas. Onde as duas se tocam. Aí, eu pego pontos 2 a 2, né? Pode ser vários, mas eu tomo pontos 2 a 2. Pode ser 3, 4, 5, eu vou pegando 2 a 2. Aí, depois disso... Eu uso o teorema do valor intermediário para que, em algum pontozinho C lá do meu aberto, eu entender o F de C e o G de C. Se isso aqui acontece, o teorema do valor intermediário estende esse resultado para todo o intervalo. E aí, então, uma vez que eu tenho quem está acima, quem está abaixo, o cálculo da área é efetivamente esse, né? A quem está acima menos quem está abaixo. Tá? Área total, vamos voltar aqui para o nosso, então.
Então, quando a gente pensa, essa daqui é a minha curva A, minha curva F. Então, quando a gente pensa em área total, eu estou pensando na integral definida de 1 até 4 da função. Vou fazer assim, depois vocês me falam se está certo. Seria essa área mais essa área, certo? Mas como é que eu vejo essa área? Essa área é a mesma coisa que pegar. Quem seriam as minhas duas curvas? Seriam o eixo x menos essa, né? Por isso que quando ela está abaixo do gráfico, ganha o sinal de menos. Vocês podem ver na literatura que tem lugares que falam, olha, se a curva for negativa, a integral ganha sinal de menos para a área. Então, a gente pode escrever a área total, essa área total delimitada, como sendo a integral de 1 até 4, quem é a função que está acima? O eixo AX, que é 0. Quem é a função que está abaixo? É a função F. Mais essa área, né? Essa área que vai de 4 até 5. Quem é a função que está acima? É a função F. Quem é a função que está abaixo? É o 0. Então, a área entre curvas generaliza todas as propriedades que a gente tem de integral definida. Tá? Se fosse abaixo, a gente ia pôr menos. O que vocês querem? Professora, se eu encontrar uma área negativa, não é área negativa, já falei que não é. É só colocar um menos antes da integral e conta como resposta. O que eu disse? A área negativa não existe. Esse menos já está te contando que o gráfico está mais abaixo do eixo AX. Ou tem uma outra maneira mais formal de enunciar que eu negativei a integral para compensar essa área negativa. Bom, a justificativa que você pode dar, e é uma justificativa formal, é de que se a integral apareceu com um sinal de menos, quer dizer que você tem mais área embaixo. Por exemplo, isso daqui, né? Aqui a gente vai ter menos de 1 até 4 da função. Ou seja, você poderia ter analisado que o gráfico da função, nesse intervalo aqui, ele é negativo, então você tem que pôr um menos para compensar a área, que é isso aí que você falou. Ou você essa escrita aqui já é a formalização, né? Integral de 4 até 5 da f de x dx. Então, o que esse resultado aqui está contando para a gente? Esse resultado aqui está contando para a gente que essa integral de 1 até 4 e de 4 até 5, que corresponde a essa área, isso aqui é diferente se eu fizesse a integral de 1 até 5 da função. Concordam comigo? Esse resultado aqui é diferente desse, né? Porque esse resultado aqui seria integrar de 1 até 4 mais de 4 até 5. Mas a área é menos de 1 até 4 mais de 4 até 5, por causa do comportamento da função. Sacou? Então, o comportamento da função em termos de ser positiva ou negativa, oscilar de sinal, interfere nesse cálculo dessa integral. Então, qual que é a história, o que é interpretar, o que é que está por trás? A área envolve integral definida, mas a integral definida não é só a área. Sacou? Professora, desculpa, mas a senhora poderia explicar novamente? Acho que buguei valendo. Tá, assim a gente vai achar mesmo valor. Assim a gente vai achar mesmo valor, né? Vou voltar. Eu quero a área total, compreendida por o gráfico de uma função, que não é só positiva. Se ela é só positiva, a área é a própria integral. Massa. Se ela não é positiva, só positiva, se ela tem uma parte negativa, o que é? O que é que a gente faz?
eu quero calcular a área total delimitada, eu penso nela como sendo duas curvas. Eu penso como o eixo sendo uma curva e o gráfico da função sendo outra. Porque a área entre duas curvas eu sei calcular, né? Aqui é a de cima menos a de baixo, ou seja, 0 menos a função. E aqui é a de cima menos a de baixo, ou seja, a função menos 0. Que dá esse valor. Tem esse menos, então é menos f de x dx, de 1 até 4, mais de 4 até 5 de f de x dx. Tá? Essa daqui é a área total. Essa aqui é a área total. Agora, se você falasse para mim, falasse, não, mas a integral é a área, entende? É esse que é o erro. A integral é a área se a função está toda acima do gráfico. Se ela não está, é outro troço. Então, se você falar para mim a integral é a área, você faria essa integral. Pegaria de 1 até 5 da função. Essa aqui é a integral definida. Mas ela corresponde para essa função, a área delimitada dessa função? Não, não, não. Para essa função, não, não, não. Por quê? Porque essa função tem parte negativa e tem parte positiva. Essa integral definida você sabe calcular. Beleza, tudo certo. Mas a interpretação geométrica dela para essa função nesse intervalo é a área? Não, não é. Porque essa função não é estritamente positiva nesse intervalo. Sacou? Então, o intervalo de integração é super importante. A função que você está integrando é super importante. Não é sempre que a interpretação geométrica que você tem de uma integral definida é a área delimitada para aquela curva. Se ela for positiva, sim, show. Se ela tiver partes negativas, não, não, não. Toma cuidado. Tá? Fui mais clara? Diz para mim que entendeu. Saquei. Ah, entendi. Agora faz sentido. Yes! Então, não tem como encontrar a área mesmo, né? Nesse tipo de função. A área, sim, meu anjo. A área, sim. A área seria isso, ó. A área é essa. A área efetivamente é essa. Mas o que eu disse é que a área, nesse caso, quando a função ela muda de sinal, é diferente da integral definida. Foi isso que eu disse. Nesse caso, integrar de 1 até 5 é diferente, porque está considerando só a função. Exatamente. Porque se eu estivesse integrando de 1 até 5, eu estou só calculando essa integral. Eu não estou achando a área delimitada pela função f no intervalo de 1 até 5. Vamos para um exemplo? Vamos pegar aqui um exemplo. Um exemplo que está lá nas notas. E ele é bacanoso. Função x ao cubo, no intervalo de menos 1 até 1. Virgem Santa. Virgem Santa tem o teorema fundamental local. De maneira geral, quando temos uma integral definida que é equivalente a zero, como no caso da integração dessa função no intervalo de 0 até π, isso significa que as áreas abaixo e as áreas acima são simétricas, mas não podemos afirmar que a integral é a área. Nesse caso, exatamente. A integral, nesse caso, não é a área, tá? Vem cá, Brasil, porque não tem jeito de ser a área negativa. Negativa ou zero. Cadê o menino, rapaz? A professora aqui tem uns jargões muito engraçados, né? Muito peculiares. Eu sei disso. Vem cá comigo. É o exemplo 29. A função é x ao cubo no intervalo de menos 1 até 1. Tá? A gente sabe o gráfico dessa função, mas vamos fazer devagarzinho? Vamos fazer devagarzinho. Bom, eu sei que quando o x é negativo, e aí eu posso pegar
como eu vou integrar uma função, eu vou olhar que parte que ela está acima e que parte que ela está abaixo do eixo, tá bom? Então, tá bom. Quando o x é positivo, eu sei que a função é positiva, né? Certo? E quando o x é negativo, eu sei que a função é negativa. Porque x ao cubo, né? O x ao cubo depende do sinal do x. Então, eu sei que para x entre 0 e 1, a função é positiva. Então, a integral vai ser exatamente a área. E para x entre menos 1 e 0, a integral não vai corresponder à área, porque não tem área negativa. Tá? Porém, todavia, entretanto, contudo, vamos lá para a área total. O que seria a área total, então? A área total disso seria, se a função aqui ela é negativa, o comportamento dela vai ser assim, né? Brau. Se aqui ela é negativa, onde ela é negativa, eu tenho que fazer 0 menos ela, né? Ela está abaixo do eixo, né? Esse 0 aqui a gente pode pegar como sendo a função g de x. Nas notas está mais bem explicado, tá? Então, aqui ficaria a integral de menos 1 até 0. De quem está acima? Quem está acima? Quem está acima nesse intervalo aqui, opa, negativo. Quem está acima aqui é o 0. 0 menos f de x, dx. Mais a outra área, né? De 0 até 1, de f de x dx. Para x maior do que 0, quem está acima? A f. Então, é f menos 0 dx. Tá? Então, essa área aqui, a gente já pode calcular ela. Vou fazer de cá. Então, essa área aí, ela é o quê? Quem é a função x ao cubo? Menos de menos 1 até 0 de x ao cubo dx, mais de 0 até 1, x ao cubo dx. Então, isso aqui fica menos, a integral de x ao cubo, aumenta uma potência em cima e divide por esse novo expoente, mais, aumenta de novo, opa, isso aqui variando de menos 1 até 0, tá? Mais a mesma coisa, mas aqui variando de 0 até 1, ok? Ok. Quando dá 0 não dá nada, no menos 1 tem o menos o teorema fundamental do cálculo, com esse menos mais, vai ficar 1/4. Aqui, quando eu substituir 1/4. Quando coloca 0 não dá nada. 2 vezes 1/4, saudades do meu, metade. Tá? Então, a área total é meio. Agora, vocês poderiam pensar que tem uma área ali que compensa a outra. A área total é meio. Certo? Agora, se você integra de menos 1 até 1 essa função, o que dá essa integral? Essa integral dá x² sobre 4, variando de menos 1 até 1. Isso aqui é 1/4 menos, quando substituir o menos 1, 0. Essa integral aqui dá 0. Essa integral aqui corresponde à área? Não, porque essa função aqui não é estritamente positiva nesse intervalo. A área nesse intervalo é meio. Sacaram? Então, tem coisa embaixo, coisa em cima. Não é que um vai cancelar o outro, não. A área é a área mesmo. A área é a área mesmo. Tá bom? Tá bom?
Então, sempre devemos separar o intervalo. Por isso que eu dei o algoritmo. Olha só. E aquele algoritmo eu não vi em lugar nenhum, viu? Eu tirei, foi da minha cachola mesmo. Coitada da minha lista. Aquele algoritmo, eu juro pra vocês, eu não achei ele em livro nenhum, não. Eu tirei, foi da minha cachola mesmo. Essa professora de vocês é muito inovadora, facilita demais o rolê para vocês. Vocês acharem algum livro, me conta depois, porque a inspiração foi my mind. Então, fechamos essa gestalt. Vamos para segunda-feira? Para a aula que seria na segunda, que vai ser na quarta? Enfim, vamos antecipar agora o ciclo? E aí, depois, a gente faz todas as integrais do mundo, tá? Todas as integrais do mundo. Em caso assim, só a integral na parte positiva poderia ser exatamente isso, Cássio. Eduardo, faltou um L aí. É canela com 2 L's. Então, fechou? Então, fechou. Fechou. Vamos para o Teorema Fundamental do Cálculo, parte 2. E aí a gente finaliza esse bonitinho. Ok. Outro slide. Enquanto isso, eu tomo uma água. Não. Aqui. Ctrl L. Deixa eu ver aqui o que é que vocês estão falando. Professora, a senhora sabe me informar onde tem uma biblioteca específica de matemática aqui no estado? Estou com dificuldade de achar alguns autores. Menino, não sei te informar não, Luiz. Não sei. Agora, eu posso te mostrar, posso te encaminhar um rolê aqui. Se você vai comprar físico, porque tem muita coisa hoje em dia que dá para fazer download, né? E se está na internet, sim, não sou eu que estou pirateando, então tá ali, então a gente usa, né? Mas tem a Sociedade Brasileira de Matemática, né? Sociedade que chama SBM. Sociedade Brasileira de Matemática. A Sociedade Brasileira de Matemática tem uma editora de livros. Então, como a Sociedade Brasileira de Matemática tem um coisa de livros, você consegue comprar pelo site. E aí eu já antecipo que é interessante vocês fazerem cadastro como alunos, porque, em geral, aluno tem desconto, tá? Não é via de regra, mas acontece. Então, dá uma olhadinha no site da SBM, vê se vocês acham algum que vocês querem. Agora, em outras livrarias, eu sugiro sempre, vai em Sebo. Sebo é tão maravilhoso. Sebo sempre tem uns troços bons. Principalmente de acadêmico, né? Principalmente acadêmico. Porque, em geral, quem que vai usar o livro que é acadêmico? É o acadêmico. E aí, se acabou a academia, a pessoa dá um fim no livro, entendeu? Aí, a acadêmica é que continua usando, mas quem não é, não continua. Só se não for na pele. Certo? Mas eu não sei dar uma explicação, uma indicação geral no estado, não, viu? Perdão, eu não tive esse contato tão próximo devido à pandemia. Anfã, vamos voltar aqui. Para a gente falar do Teorema Fundamental do Cálculo, na sua segunda versão, eu sempre gosto dessa capinha, por isso que eu sempre vou mostrar ela. A gente precisa de uma definição e de um resultado, tá? Essa definição eu faço lá nas notas dos professores. Com essa definição, eu faço alguns exemplos, uns 2 ou 3 exemplos, que a gente não vai focar agora. E o resultado que decorre dessa definição, a gente também não vai demonstrar ele. Não é difícil, eu fiz ele lá nas notas, tá? Inclusive, eu fiz como uma adaptação de vários lugares que eu tinha visto a demonstração, cada um uns troços mais atrapalhado, eu fiz um troço lá para simplificar a vida de vocês. Mas a gente também não vai demonstrar aqui na aula, tá? No nosso encontro a gente não vai demonstrar. A definição é a seguinte:
o valor médio de uma função. O que é o valor médio de uma função? Ele depende da integral definida. Eu digo que f med, que é um número, tá? Ele é dito como o valor médio de uma função em um intervalo se ele é exatamente o número 1 sobre o comprimento do intervalo vezes a integral definida da função naquele intervalo. Absolutamente abstrato? Absolutamente abstrato. Porém, todavia, entretanto, contudo, a gente tem um teorema que facilita um pouquinho a nossa vida. Ele fala o seguinte, olha, se uma função for contínua num AB, a gente já sabe que ela é integrável, né? Então, faz sentido falar nessa integral aqui. Então, existe um número entre AB, tal que a f nesse número é essa média. A f nesse número, então, ela vai ser escrito, é como se fosse semelhante ao teorema do valor médio para a derivada, né? Para a função. Apareceria aqui a derivada da função, né? Então, o teorema do valor médio para integrais, ele garante que existe um C, visto que a função é contínua. Existe um C tal que f de C vezes B menos A é exatamente essa integral definida. Existe um C. Esse C é fácil ser encontrado? Não necessariamente, né? Mas eu garanto a existência dele. Vai ter um camarada lá, tal que essa integral vai ser exatamente esse produto. Tá? A gente vai precisar desse resultado. Lá nas notas, de novo, eu demonstrei. Ele não é difícil de demonstração, tá? Ele é um cadinho abstrato. Se depois vocês quiserem que eu faça essa demonstração para vocês, eu posso fazer de novo, não tem problema. Não tem problema. Mas hoje eu estou mais interessada na gente finalizar com o Teorema Fundamental do Cálculo, parte 2. E eu vou apresentar, antes disso, só para recordar o nosso bonito, Teorema Fundamental do Cálculo, parte 1, dada uma função contínua, uma primitiva, a integral definida é a diferença entre nos extremos, né, da primitiva nos extremos, né, f de b menos f de a. C é só um número, exatamente, ele é um ponto. É porque o intervalo AB são números, né? Então, se eu tenho um ponto no intervalo AB, aquele ponto vai ser um número também. Tá bom? Ok, só para recordar o Teorema Fundamental do Cálculo, parte 1. Teorema Fundamental do Cálculo, parte 2. Ele vai falar assim, tá vendo que aqui a gente precisa, lá no enunciado da existência dessa primitiva, a gente precisa da existência dela. Eu vou dar a cara dela. Eu vou falar, olha, quem é essa primitiva? Essa primitiva, olha, gente, isso aqui é tão bonitinho. E ver os dois conversando é tão bonitinho. Seja f uma função contínua, no intervalo AB, então a função g, que é definida como sendo a integral de a até x, de f de t dt, no intervalo AB, ela é contínua em AB, derivável no aberto, e a derivada dela dá a função. Ou seja, essa daqui é a primitiva. Ela é a primitiva. Os dois teoremas conversam nesse sentido, tá? E a depender de referências bibliográficas, a demonstração de um é junto com a do outro, tá bom? Então, esse teorema, ele está te dizendo que, muitas aspas nisso, mas a derivada da integral é a própria função. A derivada, que deriva aqui, ó, faz gelinha. Gelinha não dá o f, f no extremo. Aqui umas coisas de notação que é importante. Por que, professora, que você saiu da variável x e foi para a variável t? Bom, as integrais são a mesma coisa. F de y dy é a mesma coisa que f de x dx, que é a mesma coisa que f de t dt, que é a mesma coisa que f de coraçãozinho d coraçãozinho. Aquele diferencial é que conta a variável de integração. Então, tanto faz. Por que a gente mudou? Porque a gente mudou o integrando aqui de cima, o integrando superior, tá?
E esse integrando superior é exatamente igual à variável em questão aqui. Então, esse é o único detalhe que você tem que ficar atento. Essa variável aqui tem que ser exatamente igual a esse integrando aqui em cima e só. Uma vez que isso acontece, a derivada dessa bonita é igual a derivada dessa bonita aqui é esse camarada aqui dentro, na mesma variável. Tá? Então, o teorema fundamental do cálculo, parte 2, amarra tudo isso. Ele te dá a cara da primitiva e ele te assegura que aquilo ali vai ser primitiva, ela vai ser derivável e ela vai ser exatamente a função que a gente está procurando. Tá bem? Tá bem? Novamente, a gente, esse teorema, inclusive o teorema fundamental do cálculo na versão 2, ele costuma ser mais difícil de manipulação no tipo de questão. Então, eu vou demonstrar ele e a gente vai fazer uns exemplos, tá bom? Então, tá bom. Para eu demonstrar ele... Uai! Achou. A massa. Deixa ele aí um cadinho, que para eu demonstrar ele, eu vou usar a definição formal de derivada, tá? Vou usar a derivada. Por quê? Vou reescrever ele aqui para a gente poder ir pegando as informações. Coloca, por favor, o slide ali para mim, por favor, que eu vou só transcrever. Muito obrigada. Então, eu tenho uma função contínua em AB. Se isso aqui acontece... Então, a função g de x, que é definida como a integral de a até x de f de t dt, é contínua em AB fechado, derivável no aberto, e, mais do que isso, ela é a primitiva da f. Pronto? Estamos juntos? Vem cá comigo. Professora, pode repetir? Aqui, com nós. Aqui com nós. Então, eu tenho se eu saio de uma função contínua em um intervalo fechado, o teorema fundamental do cálculo, parte 2, diz que a função g, que é a integral definida de a até x, lembra que x é esse x, com esse x aqui eles conversam, tá? Da f, ela vai ser contínua, derivável e a primitiva da f. Sacou? Ou seja, essa função aqui que é integrável, eu dou a cara da primitiva dela. A primitiva dela vai ser a g. E a g é essa integral. E aí, se eu derivo a g em relação a x, quer dizer que eu derivo essa integral em relação a x, e a derivada dessa integral em relação a x, que é exatamente essa derivada, é quem? É a f. Entre muitas aspas, a inversa da derivada é a integral. Tá bom? Tá bem? Do mesmo jeito que a inversa da soma é a subtração, do mesmo jeito que a inversa da multiplicação é a divisão. Do mesmo jeito. Tá bem? Então, tá bem. Então, vamos demonstrar isso. Para demonstrar isso, eu tenho que mostrar que essa função g é derivável e calcular a derivada dela, não é isso? Repetir que parte, Fábio? Repetir de novo? Vamos aqui de novo.
qualquer função contínua em um intervalo fechado vai possuir uma primitiva, e a sua primitiva vai ser a g. Essa g é quem? É a integral. Esse extremo do intervalo aqui pode ser qualquer um, tá? É só o extremo inferior do intervalo mesmo. É só um extremo só o extremo mesmo. Então, se aqui começar x0, aqui tinha que começar... Isso aqui é o de menos. Mas isso aqui é a variável. E essa variável é essa mesma variável, tá? Aqui dentro, a gente só muda para não ficar igual, para não dar ruim, não dá confusão de notação, tá? A gente muda só mais por formalismo mesmo, né? Por purismo. Mas poderia ser qualquer outra variável, né? A professora tá meiga hoje. F de coração. Tá bom? Poderia ser qualquer outra. Mas daí, o que diz o teorema? Ele diz assim, olha, essa daqui é a primitiva. Ou seja, se essa daqui é a primitiva, a derivada dela é a própria função. Se eu derivar isso aqui, é a mesma coisa que derivar a integral. E o que é derivar a integral? É achar a f na mesma variável, né? A f na mesma variável, ou seja, a f em x. Tá bem? Podemos ir? Podemos ir? Não sei o que é kawaii. Então, tá bom. Então, prossigamos. Demonstração. Não sei se aqui vai caber, mas vamos tentar. Demonstração. Para eu demonstrar, eu tenho que verificar que essa função g que eu defini, ela é derivável. E mais do que isso, a sua derivada é essa. Então, eu vou fazer manipulações algébricas nessa função aqui, para verificar que ela é derivável. Para que ela seja derivável, os limites laterais da taxa de variação têm que existir e serem iguais, né? Então, tá bom. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele quociente de Newton, x mais h menos g de x sobre h, e fazer o h tender a zero. Aí eu vou fazer a direita e a esquerda, e os dois têm que ser iguais, tá? Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou mexer com o quociente de Newton. Então, para mexer no quociente de Newton, eu preciso ver quem é g de x mais h. Esse x mais h tem que estar lá no meu intervalinho AB, com esse hzinho, um trocinho pititico, tá? Tem que estar lá no intervalinho AB, mas aberto. Aberto. Beleza. A função, essa função diferença é quem? Essa função diferença é, quem é a função g? De A até o camarada daqui de dentro, dá f em alguma variável. De A até o camarada aqui dentro, dá f em alguma variável. Repete. De A até a variável aqui dentro, dá f em alguma variável. Então, beleza. Aí tem uma propriedade lá de integral definida, né? Que eu posso separar esse intervalo aqui de integração. Eu posso fazer de A até x e de x até x mais h, não posso? Posso. Então, essa daqui eu posso escrever como sendo a integral de A até x. De f de t dt, mais a integral de x até x mais h, de f de t dt. Ok? Ok. Menos essa bonita que sobra. Ok. Estou somando e subtraindo a mesma coisa. Beijão, falou, valeu. Então, essa função diferença, ela é equivalente à integral de x até x mais h da f de t dt.
para que eu tenha o quociente de Newton, basta dividir por H, né? E aí olhar o limite. Então, eu vou pegar G de x mais H menos G de x sobre H. Então, eu vou fazer G de x mais H menos G de x sobre H. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre H dessa integral. Vamos voltar lá no slide? Só aqui para a gente ver aqui, vem cá rapidinho. Esse H é a mesma coisa que o quê? Que x mais H menos x, não é? É exatamente igual ao comprimento do intervalo, desse intervalo aqui de integração. Isso é importante. Então, é 1 sobre o comprimento de intervalo de integração da função, né? O que é isso? Só voltar aqui. É exatamente o teorema do valor médio para entregar. Desculpa. É exatamente o teorema do valor médio para integrais. Eu garanto que existe um c lá no meio, tal que a função vai ser 1 sobre o comprimento do intervalo da integral nesse intervalo f de x dx. Certo? Então, o que eu tenho lá é 1 sobre h da integral de x até x mais h de f de t dt. Isso daí, então, pelo teorema do valor médio para integrais, eu garanto que existe um c no meu intervalinho fechado de integração, tal que essa integral definida vai ser igual a esse produto. Não é isso? Então, é isso. Então, eu garanto, pelo teorema do valor médio para integrais, que existe um c então, vai existir um c lá nesse intervalinho de integração, tal que esse valor aqui existe um c. Esse c depende de h, né? Então, eu vou pôr um c de h aqui. Só para firula mesmo. Tal que isso aqui vai ser o f de ch. Tá? Então, beleza. Porque esse c aí vai depender do h. Então, beleza. Então, ok. Ou seja, a minha igualdade é esse quociente com essa função. Resolvendo a vida. O que a gente sabe da função f? Ela é contínua, certo? Certo. Vamos passar o limite de quando h tende a zero pela direita, nesse quociente. Limite de quando h tende a zero pela direita desse quociente, porque se ele existir, eu garanto que a função g é derivável, né? Então, tá bom. Mas esse limite é a mesma coisa que passar o limite nessa função, não é? Limite de h tendendo a zero pela direita, o f de c de h. Mas vamos analisar aqui. Esse valor, a função f é contínua, né? O c de h, quando h tende a zero, quando h tende a zero, esse c de h tende a ser o valor x, concordam comigo? Quando eu diminuo esse intervalo aqui, quando eu faço h tender a zero, esse czinho aqui, ele vai exatamente para o f de x. Não é isso? Então, é isso. Então, o que eu mostrei agora? Que a derivada à direita da função g é exatamente igual à função f. Uau! Vamos fazer a mesma coisa com a derivada lateral à esquerda? Vamos só olhar esse mesmo quociente, a mesma análise.
É o limite de H tendendo a zero pela esquerda de F de CH. De novo, quando H tende a zero, tanto pela esquerda quanto pela direita, essa parcelinha aqui está sumindo. Então, esse ponto está sendo exatamente o ponto X, né? Então, novamente, isso aqui é o F de X. Com isso, eu mostrei que esses limites laterais existem, são iguais, e, portanto, a G é derivável. Se a G é derivável, a G é contínua. Se ela é derivável, eu já sei quem é a derivada dela. Quem é a derivada dessa função? É a função f. Não é engraçadinho esse negócio? Achei ele muito fofo. É claro que eu omiti aqui esse resultado aqui, que é muito forte, mas ele está nas nossas notas, tá? E a gente só apresenta ele para demonstrar esse teorema. O que vocês têm de dúvida? Como é que está o coraçãozinho de vocês? Achou bonitinho também? Não? Vamos para a prática? Vamos fazer uns exercíciozinhos dele? Sim, pode repetir essa parte do limite? Posso, Saulo, vem comigo. Eu quero mostrar, vamos desde o começo. Se a função é contínua, no intervalo fechado, ela vai ser integrável. A sua primitiva vai ser exatamente a integral, no intervalo, variando do extremo do intervalo até a mesma variável, da f de qualquer variável. Essa função definida assim, ela é derivável, ela é contínua e a sua derivada é exatamente a f. Então, se eu quero mostrar que a g é derivável, que essa g aqui é derivável, vou usar a definição de derivada. Tá? Então, eu vou pegar a g de x, isso fazendo como eu quero para todo x em AB, eu vou fazer o seguinte, eu pego aquele quociente de Newton com H variando, que facilita a minha vida, que eu quero para todo x em AB, né? Então, pego g de x mais h menos g de x, dá essa integral. Então, o quociente de Newton vai ser 1 sobre essa integral. Eu uso o teorema do valor médio para integrais, para garantir que esse número todo aqui é f de algum ch, onde esse ch aqui está nesse extremo desse intervalo, né? É isso que diz o teorema do valor médio para integrais. Então, tá bom. Ok. Agora, eu que não sou boba nem nada, então vou ver o limite disso aqui tendendo a zero pela direita e pela esquerda e ver o que acontece. Aqui na G eu não sei falar, não. Mas sobre a F eu sei falar, né? A F é contínua. A F é contínua. Se a F é contínua, é como se eu pudesse esquecer que existe ela e só analisar o camarada aqui dentro. Tá? Porque a F é contínua. Então, eu posso olhar só para o camarada aqui dentro. Quando H vai para zero, tanto a direita quanto a esquerda, quer dizer que esse intervalinho aqui, quando H está indo para zero, esse intervalinho aqui está indo para um ponto. E esse ponto é exatamente o ponto X. Então, nesse limite, tanto quanto nesse limite, quando H vai para zero, esse ponto aqui não vai, que estava dentro do intervalo, vai tender ao ponto X. Então, f de x e f de x. Aí, gente, pode integrar antes de derivar isso pro... Aí, a gente pode integrar antes de derivar isso... Não sei. Não sei, Gildas. Eu vou mostrar exemplos de aplicação desse teorema, tá? Para facilitar. Não sei se eu te entendi. Então, a parada é essa. Como a função é contínua, eu posso olhar para o camarada aqui dentro. Quando o H vai diminuindo, esse intervalo deixa de ser um intervalo e passa a ser um ponto, né? Porque se o H vai para zero, esse intervalo que é x mais h, quer dizer...
tende a ser o ponto x, né? Ele tende a ser o ponto x. Então, no limite, essa função f de ch, quando h vai para zero, vai para a função f de x. Tanto de lá quanto de cá. Ora, se os limites laterais do quociente de Newton da g existem e são iguais, quer dizer que a g é derivável. Mas se ela é derivável, ela é contínua. E mais do que isso, como eles são iguais, a derivada nesse ponto é exatamente igual a isso. A derivada em x vai ser exatamente igual a isso. Lá no intervalinho AB, pelo amor de Jesus Cristo, tá? Que isso aqui eu fiz em AB. Não é para todo x, para todo sempre, não. É só no intervalinho AB. Tá bem? Foi clara? Como é que vocês estão? Onde você diz ddx integral f de x. Então, Gildas, é que é mais uma estratégia de resolver a integral. O que é integrar? É achar a primitiva. Agora você sabe quem é a primitiva. Mas a primitiva depende de uma integral. Você entendeu? Então, na prática mesmo, o que a gente vai usar são as técnicas de integração. Na prática, a gente não... A não ser em situações como, por exemplo, os seguintes exemplos. Vem cá comigo. Que daí a gente já encaminha para o fim, que também já está tarde, né? Tchan, tchan, tchan. Aqui, ó. Encontre a derivada desta função. Encontre a derivada desta função. A derivada da integral é a própria função, não é? Pelo teorema fundamental do cálculo. Então, se eu te dou a função g de x igual a integral de 0 até x. Esse 0 aqui poderia ser a, b, c, qualquer coisa. O que importa é esse x aqui de cima. Da raiz quadrada de 1 mais t ao quadrado dt. Vem cá comigo. Se eu quero a derivada da integral, teorema fundamental do cálculo, parte 2, ele diz que essa derivada em x, né, é a mesma coisa. Quem é g' de x? G' de x é a função aqui dentro na variável x, né? É isso que diz o teorema fundamental do cálculo, parte 2. É essa função aqui dentro na variável x. Acabou. Só isso. Entendi. Certo? É só isso. Quando eu quero derivar uma integral, a derivada de uma integral é a função lá dentro avaliada naquela variável, né? Essa variável, que é essa mesma variável. É só isso. Então, não tem coisa errada para ficar fazendo. Outro exemplo. Encontrar a derivada dessa integral. Será que isso é mais difícil? Será-se? Quem sabe como é que faz? Alguém tem alguma sugestão de como é que faz esse exercício? Dx da integral da secante de t dt de 0 até x à quarta. Ihu! Agora apertei vocês, hein? Alguém tem alguma sugestão? Que depois dessa a gente fala de integral indefinida. Eita, rapaz. Achei. Varia de 1 até x à quarta. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma mudancinha de variável, tá? Por quê? Isso aqui é de 1. Por que a gente vai fazer uma mudança de variável? Porque quando a gente está aqui no teorema fundamental do cálculo, vem cá comigo. Esse camarada é igual a esse camarada.
Volto. A primeira é a seguinte. A primeira é a seguinte, a derivada da função g, pelo teorema fundamental do cálculo, é exatamente a função f lá dentro, mas é na mesma variável, tá? Então é só isso, é imediato mesmo. Essa daqui a gente precisa fazer uma mudancinha de variável aqui. Eu vou chamar de u igual a x à quarta, porque daí aqui, e esse camarada aqui, tem que ser a mesma coisa da variável, tem que ser só uma variável, tá? Facilitar a nossa vida. Então, quem é du em relação a x é 4x ao cubo, tá? Então, daí, como é que vai ficar essa integral? Essa integral, nesse exemplo aqui, ele é mais complexozinho um pouquinho. D dx, dessa integral, né, de 1 até x à quarta, secante de t dt, isso aqui vai ser derivar em relação a u, em relação a x, de 1 até u, certo? Da secante de t dt, vezes a derivada de u em relação a x. Eu só usei a regra da cadeia, tá? Só usei a regra da cadeia aqui. Tá bom? Derivar esse camarada aqui, quando eu mudo essa variável, eu tenho que lembrar de alterar a derivada aqui em cima. Essa sutileza, assim, ela é bem particular. Esse exemplo aqui, ele é difícil mesmo. Ele é bem difícil mesmo. Então, tá bom. Então, eu estou derivando em relação a u, tudo isso, mas o u é uma função que depende de x. Então, é isso. É regra da cadeia aqui dentro, tá? Eu saí dessa variável e vou para u, então eu tenho que alterar todo mundo aqui de dentro. Então, eu estou derivando, se eu estou derivando isso aqui em relação a x, quando eu mudo isso aqui para u, eu derivo em relação a u isso, vezes a derivada de u em relação a x. E agora sim, isso aqui é só regra da cadeia. E agora sim a gente aplica o teorema fundamental do cálculo para cá, né? Porque para cá eu tenho a derivada em relação a u, aqui é u, então isso aqui vai dar o quê? Vai dar a secante de u vezes, quem é a derivada de u em relação a x? 4x ao cubo. Mas quem é u em relação a x? X à quarta. Então, é secante de x à quarta vezes 4x ao cubo. Tá bom? De novo, por que eu tive que fazer isso? Porque eu tenho x à quarta. Mas eu tenho x avaliado em x, avaliado em x, avaliado em x. Isso aqui eu tenho uma composta, né? Então, eu tenho que sair desse universo e ir para variáveis limpinhas. E, para isso, então, eu faço uma mudança de variável e aplico a regra da cadeia dentro da integral. E aí, eu saio da variável u, da variável x, e vou para a variável u. Aqui, eu uso o teorema fundamental do cálculo, vezes essa parcela aqui, que é o que se ganha quando você faz mudança de variável, né? E aí, você tem esse resultado. Então, beleza. Essas são duas aplicações. No estudo dirigido tem mais algumas, e elas são bem interessantes, mas elas não são tão rigorosas que nem esse exemplo, não, tá? Só para finalizar, quando a gente fala pelo teorema fundamental do cálculo, parte 2, o que a gente tem? A gente tem o seguinte. Se eu tenho duas primitivas, se eu tenho duas primitivas de uma função, aqui, sei lá, um certo x0, x, f de t dt, g de x, um certo x1, não precisa ser o mesmo. Se eu tenho essas duas primitivas dessa função, eu sei que elas se diferem a menos de uma constante, né? E isso aqui tudo eu estou olhando no intervalo onde a f é integrável.
Tá? Se elas se diferem de uma como é que chama, menina? De uma constante, nossa, faltou o nome. Tenho duas primitivas, e uma é igual à outra a menos de constante de integração, certo? Então, isso daqui faz com que a notação que a gente chama para uma classe, né, uma família de primitivas de uma função f grande é primitiva de f pequeno. Como que a gente denota essa família de primitivas? A gente denota como sendo uma integral da f. Mas daí, então, a gente denota tirando esses limites de integração. Isso aqui é só uma denotação. A gente denota tirando esses limites de integração, desde que a f seja integrável, tá? A gente denota como tirando esse limite de integração. Então, a gente define a integral indefinida como sendo essa família de primitivas. Então, então, resolver essa integral sem os limites de integração é equivalente a encontrar essa família de primitivas. Então, sempre que agora não tiver limite de integração, o que eu estou fazendo é contando quem é essa família de primitivas. Então, não esquece dessa constante, pelo amor de Jesus Cristo, nem vem que vai perder nota. Já estou avisando, tá bom? Então, fazer essa integral sem os limites de integração, que vem do cálculo, do teorema fundamental do cálculo parte 2, porque as duas primitivas elas se diferem a menos de uma constante, e primitiva está relacionada à integral, a gente denota, é uma notação, para essa família de primitivas de uma função f, a notação disso é a integral sem os limites de integração da função. Aqui não é x, né? Aqui escolhe sua variável. Escolhi x. Pronto. Tá bom? Essa variável aqui tem que ser o mesmo de limite de integração, tem que ser o mesmo desse x aqui. Tem que ser tudo a mesma coisa. Tá bom? Não entendi, prof. Por favor, você poderia repetir? Repito. Vem cá. Teorema fundamental do cálculo parte 2, ele diz que as primitivas de uma função estão as primitivas. As duas são primitivas dessa função. Eu sei que elas se diferem por uma constante, certo? Então, as duas coisas aqui são iguais, ou seja, independe para mim esse camarada aqui onde eu estou integrando. Entendeu? Independe para mim onde eu estou integrando, que essas daqui são, que as duas vão ser, uma é igual à outra mais alguma coisa, né? Então, isso aqui é igual a isso mais alguma coisa, que vai mudar esse intervalo de integração. Então, a gente costuma denotar, é convencionado, é denotação, quando a gente fala da família de primitivas de uma função f, achar essa família de primitivas é denotado como sendo a integral sem os limites de integração, porque independe dele, né? O teorema fundamental do cálculo, ele fala, parte 2, fala, olha, vai ser uma primitiva e é essa a cara dela, independe do camarada aqui onde eu estou integrando. Professora, pensei em usar a integral da derivada no segundo exemplo, que a senhora fez agora há pouco. Seria essa a ideia? Só que a gente precisa, só que o limite superior lá de integração, ela é uma função composta. Você não consegue usar direto, tá? Porque você vai perder aquela parte ali da derivada do du dx, você vai perder. Até porque as constantes sempre se somam no final, exatamente. Exatamente. Como ficaria derivar uma integral sem os limites de integração? Ainda dá para usar o teorema? O teorema precisa de integral definida. O teorema precisa de integral definida. Eu já não tenho força para te responder, Saulo. Eu não sei pensar. Desculpa, eu não sei pensar mais. Eu posso pensar e aí na quarta-feira eu trago para vocês. Vamos fechar? Porque agora vocês já têm arsenal suficiente
para fazer o estudo dirigido. As notas, vocês vão ver que elas já... Vocês estão tudo rindo, né? O micão que o professor passou agora. Tudo bem, faz parte da vida. Vocês vão ver que as notas já estão disponíveis, que o estudo dirigido, a professora vai terminar ele hoje, Então, mas ele fica disponível a partir de segunda-feira. Isso, fica disponível a partir de segunda-feira. Então, vocês já têm material para começar a estudar, tá? Essa parte. E aí, na quarta-feira, quando a gente se encontrar, vem com arsenal de dúvida, a gente resolve esse arsenal de dúvida e parte para a primeira técnica de integração. Aí, finalizando, eu já introduzo a próxima técnica de integração que a gente faz, que daí aí vocês têm na sexta-feira, vocês têm sessão de monitorias, mas eu já introduzo, porque daí na outra segunda-feira a gente já faz uma leva de exercício, tá? Então, agora sempre vai ser assim, eu vou antecipar o que vai acontecer na outra semana ou no nosso próximo encontro, que dá tempo de vocês darem uma digerida e vir com dúvida, tá bem? Agora a porrada vem. Assim, beleza. Mais alguma coisa? Posso ficar por aqui? De verdade, assim, aproveitem esse tempinho que vocês têm. Um compilado, né? Eu fiz só algumas das questões das avaliações, está disponível no Moodle para vocês. Então, quem ainda está com dificuldade, volta para tapar aqueles buraquinhos da avaliação. Algumas derivadas importantes, porque vocês viram que vocês vão precisar saber derivar para saber integrar, né? Certo? Dá para fazer um resumo geral agora da segunda parte. Ou pode na segunda. Pode fazer agora. Pode fazer um resumão agora, porque a parte toda teórica vocês já têm. Agora vai ser só técnica de integração, que vem das derivadas, tá? Então, quem ainda está com dificuldade, está com o coraçãozinho meio receoso, meio dificultoso na parte de derivada, aproveita esse período para tapar esse buraco. Vocês vão perceber que aquelas questões que eu deixei disponibilizadas, né, que foram da avaliação, vocês vão ver que são questões tranquilas, de fato eram tranquilas. A prova valia mais que 10. Não sei nem se eu precisava ter falado isso, mas valia. Mas entendam que vocês sabem fazer aquela prova, vocês sabem disso. Vocês sabem fazer disso. Vocês sabem fazer aquele gráfico que valia 5 pontos. Vocês sabem fazer isso. Tá? Mas existe todo um contexto por trás da avaliação, enfim. Eu espero que agora vocês tenham entendido qual é mais ou menos a dinâmica da avaliação. A avaliação ela é um nível menor que as listas de exercício, ela é um nível menor que a sessão de monitoria, mas ela dialoga muito com as notas e com o estudo dirigido. Dialoga bastante. Tá bom? Então, quem precisa ainda tampar esses buraquinhos, aproveita esse períodozinho, que tem um períodozinho um pouquinho maior até a gente se encontrar de novo, tapa esses buraquinhos, senta segunda-feira, bunda na cadeira, pega as notas dos professores, volta no 5, vai lá, avança para o 6, chega na quarta-feira com um tanto de dúvidas, que daí dali para frente, como a teoria já foi, dali para frente é só resolver integral, tá? Vai ter lá na frente depois, quando a gente vê todas as técnicas de integração, tem algumas aplicações a mais, né? E aí a gente vai comentar com elas mais para frente, tá? Ninguém tirou 10 não. Não teve 10 não. Nem na remota, nem na presencial, não teve 10. Por favor, pessoal da edição, não tira a tia Ju falando. Ops. Então, um beijo e abraço. Fiquem bem. Se cuidem, por favor. Não mete o louco, não, esse feriado. Por favor, gente. A gente ainda está em pandemia, tá? Vamos ter uma consciênciazinha aí, por favor. Tá bom? Se cuidem, vocês têm material para estudar, vocês têm bastante material para estudar, inclusive.
Se ajudem, ajudem uns aos outros, cuidem dos seus. E a gente se vê na quarta-feira, tá bom? Um abraço.